No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declara o seu grito imortal: independência ou morte. Mas espera aí que a história não foi muito bem essa não. Porque na verdade, esse quadro aí que vocês estão vendo é uma grande fake news. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Hoje, na aula de História, nós vamos aprender sobre a verdadeira história por trás da independência do Brasil. Na Semana da Pátria, eu resolvi trazer para vocês esse vídeo especial, falando um pouco sobre a verdadeira história da independência, pois a história que é contada nos livros nem sempre é a versão correta, até porque muitos pesquisadores descobriram coisas novas desde que alguns dos livros foram escritos. Então hoje nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre essa independência do Brasil. Vamos iniciar com esse quadro, que é um quadro cheio de mentiras. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo em 1988, muitos anos depois da independência ter acontecido aqui no Brasil. Ele, na verdade, foi encomendado para que representasse como teria acontecido a independência do Brasil. Não existia essa casa que aparece aí ao fundo, e muito menos eles estavam montados em cavalos, vestidos bem bonitos. E tudo isso a gente vai descobrir agora. Mas antes, vamos ver como se deu o início da independência. A independência aqui no Brasil inicia com a vinda da corte portuguesa em 1808, bem antigamente, porque é justamente nesse período em que o Brasil começa a quebrar começa a ter a sua liberdade econômica. Isso acaba gerando a quebra do pacto colonial. O pacto colonial dizia que o Brasil só poderia vender os seus produtos para Portugal. Com a vinda da família portuguesa para o Brasil pôde então vender seus produtos para outros países, principalmente com a Inglaterra, com quem fez acordos. Depois, o Brasil acabou virando um Reino Unido, que passa então a ser a metrópole, enquanto que Portugal ele vira como se fosse a colônia do Brasil. E aqui no Brasil, com a vinda da família real, Dom João VI autoriza que vários cientistas e pesquisadores façam incursões aqui no Brasil, e isso acaba vindo os maçons, né, e difundindo as ideias de liberdade e fraternidade por meio da maçonaria. Então, acontece em 1817 a Revolução Republicana, a Revolução Pernambucana, que é quando Pernambuco decide não mais pagar impostos a Portugal, aos reinos de Portugal, né, a Dom João VI, e por algum período Portugal se torna independente do restante do Brasil, mas Dom João VI envia suas tropas para Pernambuco e lá acaba executando e prendendo as pessoas que faziam parte deste movimento. Mais tarde, houve a Revolução do Porto, em 1820, e isso aconteceu em Portugal. Quando finalmente as forças de Napoleão estão vencidas e saem de Portugal, Portugal ele dá um ultimato para o rei que está em Brasil. Ou ele volta para Portugal, ou ele não seria mais o rei de Portugal. E é por conta disso que em 1821 o rei Dom João VI resolve voltar para Portugal, deixando no Brasil o seu filho Dom Pedro I. Isso acaba gerando a formação de dois partidos políticos, o Partido Político Português e o Partido Político Brasileiro. O Partido Político Português queria uma recolonização do Brasil e era formado por militares, altos funcionários públicos e antigos comerciantes que eram beneficiados pela administração portuguesa. Ou seja, os membros portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal.
Já o Partido Brasileiro queria uma total independência do Brasil, e ele era formado por fazendeiros, comerciantes que desejavam comercializar com a Inglaterra e também por alguns membros da classe média. Então, as pessoas, esses ricos fazendeiros do Partido Brasileiro, começou a se aproximar da figura do Dom Pedro I. E Portugal, a alta corte de Portugal, começou a pedir que Dom Pedro I voltasse para Portugal, como aconteceu com o seu pai. Mas, com medo que ele voltasse, o Partido Brasileiro ele reuniu cerca de 8.000 votos, mais de 8.000 votos, em uma petição, em um abaixo-assinado, pedindo para que Dom Pedro I permanecesse no Brasil, pois ele era a única pessoa que tinha força suficiente para declamar a independência do Brasil. E por isso, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como Dia do Fico. Dom Pedro I, em sua sacada, diz para uma multidão de pessoas: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Então, nesse mesmo ano, Dom Pedro I, que ainda não era primeiro, né? Mas Dom Pedro anunciou que iria ser feita uma eleição para que se formassem as pessoas que iriam elaborar a primeira Constituinte, a primeira Carta Magna do Brasil. E essa Carta Magna só veio ficar pronto mesmo em 1824, que foi a primeira Constituição brasileira. Porém, no mesmo ano, no ano de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Agora, nós vamos entender um pouco por que essa independência existe tantas disparidades, tantas coisas que não são contadas. Porque essa independência ela é conhecida mais ou menos como uma falsa independência. Vejam só. Ela é conhecida como falsa porque, na realidade, não teve guerra, não teve afronta, não teve nada. O rei de Portugal, Dom João VI, mandou uma esquadra para poder atacar o Brasil se o Dom Pedro I não voltasse para casa. Só que essa esquadra nem chegou no Brasil, acabou voltando para trás, porque foi feito um acordo político para que acontecesse a independência do Brasil. Então, o Brasil, para poder ser livre, teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas como indenização para Portugal. Só que o Brasil ele não tinha dinheiro para pagar essa indenização. E quem pagou essa dívida foi a Inglaterra. E o Brasil já nasce com uma dívida externa com a Inglaterra. Agora vamos para algumas curiosidades. Primeiro, o decreto da independência, o documento em que está assinado que a independência, que o Brasil seria independente, foi assinado, na verdade, por Dona Leopoldina, que era a mulher de Dom Pedro I, em 2 de setembro de 1822, né, que é essa mocinha aí da foto. Isso aconteceu porque Dom Pedro teve que no mês de agosto um pouco antes, teve que ir para São Paulo e deixou ela, nomeou a sua esposa como a imperatriz interina do Brasil, enquanto que ele ia resolver essas situações políticas em São Paulo. Foi nesse período em que chegou a carta dizendo que Dom Pedro I deveria voltar, senão Portugal iria atacar. E é nesse período em que Dona Leopoldina se reúne com algumas cúpulas do Estado e assina um documento dizendo que o Brasil seria independente no dia 2 de setembro de 1822. Outro fato curioso é o famoso grito de independência ou morte, porque, na verdade, ele nunca foi pronunciado. Como vocês observam aí na charge, o termo independência ou morte estava presente nas cartas que Dom Pedro I escreveu para as províncias do Brasil, né, para as lideranças das províncias do Brasil, para informar que o Brasil estava agora independente. E independência ou morte estava escrito nessas cartas. E ele nunca foi gritado ou pronunciado como é dito.
Depois, não existia nada de cavalos ou trajes impecáveis, como foi mostrado ali na foto, que foi pintado naquele quadro. Porque no período, eles utilizavam mulas ou jegues para subir as serras e viajar entre grandes distâncias. Então, quando Dom Pedro I recebeu a carta dizendo que o Brasil estava independente, ele estava viajando em cima de um burrinho, de uma mula, de um jegue, e não em cima de um cavalo. E estava vestindo roupas normais. Outro fato também bastante curioso, e que inclusive foi retratado na novela da Globo, que acabou recentemente, né? A que fala sobre a independência do Brasil, foi sobre os distúrbios intestinais de Dom Pedro I no dia de 7 de setembro. No dia 7 de setembro, ele estava viajando para São Paulo, quando, devido a beber água suja e o calor, ele acabou sofrendo de problemas intestinais. É isso mesmo, disenteria, caganeira, do jeito como vocês queiram chamar. E por conta disso, ele mandava parar a comitiva de minuto em minuto para poder se aliviar no meio dos matos. E foi durante esse período que ele recebeu a carta de sua esposa dizendo que o Brasil estava independente. Então, a verdadeira história é que Dom Pedro I nunca gritou independência ou morte, e sim estava no meio dos matos fazendo suas necessidades. Outra coisa também interessante é sobre a data da independência, que ela é muito imprecisa, né? Foi escolhido o dia 7 de setembro para celebrar a data da independência, porque foi nesse período em que as políticas, principalmente do Rio de Janeiro, se arranjaram e se discutiram muito sobre a independência. Porém, se discutiu também se celebrar no dia 22, no dia 2, quando foi realmente assinada a independência, mas, entretanto, ficou escolhido o dia 7 para ser celebrado como o dia da independência. Querendo ou não, do bem ou não, no dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. Apesar que a independência não mudou nada na situação para os negros e escravos daquele período, não mudou muito na situação econômica do Brasil para aquele período, mas é a partir dessa data em que o Brasil começa a caminhar com as suas próprias pernas, livre do jugo português. Então, no dia 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência. Agora, para nós aqui de Belo Jardim, o mês de setembro é muito especial. Isso porque no mês de setembro também é comemorado o aniversário da cidade. E na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a cidade de Belo Jardim. Belo Jardim é um município brasileiro do estado de Pernambuco, situado na região nordeste do país. Pertence, então, à mesorregião do Agreste Pernambucano e à microrregião do Vale do Ipujuca. Belo Jardim tem o segundo maior PIB desta microrregião, ficando atrás apenas de Caruaru. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2019, é de cerca de 76.439 habitantes, ficando então Belo Jardim na terceira posição entre os municípios mais populosos da microrregião em que está inserida. Belo Jardim nasceu na fazenda Lagoa d'Água, que depois ficou conhecida como Lagoa do Capim, que em 1833 já fazia parte do distrito de Paz de Jurema, pertencente à nova comarca do Brejo da Madre de Deus. A fazenda surgiu de uma antiga Seis-Maria e era propriedade do major da Guarda Nacional Joaquim Cordeiro Vanderlei. Aos poucos, foi abrigando novos moradores, como o coronel Antônio Marinho, um dos grandes fazendeiros da época, tornando o povoado, então, Lagoa do Capim. No povoado foi erguida uma pequena casa de orações, onde, aos domingos, o paróquio de Brejo da Madre de Deus celebrava missas, mas
com aumento significativo de moradores na localidade, o Oratório da Fazenda já não dava conta de confortar todos os que desejavam expressar sua religiosidade. Foi então que, entre 1872 e 1873, os moradores do povoado Lagoa do Capim construíram uma capela sobre a invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho. Com a construção da capela, o local passou a ser rota de peregrinação de padres, frades e freis, entre outras autoridades religiosas. Foi justamente um desses missionários, o frei Cassiano Comáquio, que em 1881, durante a sua visita ao povoado, batizou o local com o nome de Belo Jardim, confirmando assim a influência do catolicismo presente na história da nossa história de Belo Jardim e na lenda da troca do nome, que antes era Lagoa do Capim, para Belo Jardim. Em 1884, o povoado torna-se distrito pela Lei Estadual número 991, com o nome de Belo Jardim. Progredindo a passos largos, foi elevada à categoria de vila através da Lei Estadual 260, de 3 de julho de 1897. Um dos fatores que influenciou para o crescimento da vila foi a Feira da Lagoa do Capim, formada entre 1887, onde se reuniam moradores locais e pessoas que vinham de Brejo da Madre de Deus para comprar e vender naquela localidade. Anos depois, outra igreja foi erguida, esta em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que mais tarde seria a igreja matriz do município. A construção da matriz da Conceição está atrelada a uma antiga olaria que existia onde atualmente fica o bairro da Lagoa. Eram feitos mutirões de doações para erguer a igreja e as pessoas caminhavam a pé para pegar esses tijolos e levarem até onde a igreja foi erguida. Em 1925, sob o comando do padre Jefferson, começa a construção da segunda torre, que só foi inaugurada em 1928. Antigamente, a cidade em que a igreja central possuísse 2 torres era sinônimo de poder dos moradores locais. Logo, essas construções levavam financiamento de pessoas ricas da cidade. Uma curiosidade que existe sobre o terreno onde foi construída a igreja é que ela insere Belo Jardim no contexto colonial escravista, uma vez que uma escrava e uma cabra foi o preço pago para se comprar o terreno onde a igreja foi construída. Finalmente, em 11 de setembro de 1928, Belo Jardim é elevado ao título de cidade pela Lei Estadual número 1931. Um fator determinante que influenciou para que Belo Jardim fosse emancipada, além da influência dos coronéis, foi o desenvolvimento da cidade, aonde teve no início de 1906 a chegada da linha férrea com o trem. O progresso intensificou-se ainda mais, especialmente porque a cidade encontrava-se no eixo da grande via de comunicação representada pela Estrada de Ferro Central de Pernambuco, que visava ligar as cidades do interior ao Recife. Foi a Revolução Industrial materializada nessas terras, o tempo, as atividades, as relações, as opções de deslocamento, bem como a escoação da produção, instalação de novas estruturas comerciais que se intensificaram a partir dos arredores da estação. Foi através da estação que começou a surgir estalagens, armazéns, começou a surgir o comércio, começou a surgir também o desenvolvimento das cidades e das ruas e de outros locais da nossa cidade.
Em 1923, junto com o Major João Gomes, veio de Maria Fumaça um motor de 150 HP vindo da Alemanha, com a capacidade de iluminar e fornecer energia elétrica à vila de Belo Jardim, que antes utilizava iluminação a gás, trazendo então uma nova era para a nossa cidade. Também foi o Major João Gomes que, por volta de 1923, traz um projetor com manivela e, com ele, exibia para seus moradores pequenos filmes, inaugurando a era do cinema em Belo Jardim, que um deles ficava localizado no prédio onde hoje funciona o Bonanza Supermercados. Belo Jardim também teve um grande crescimento econômico, com a Fábrica da Mariola, a criação das Baterias Moura, a Companhia Agroindustrial de Belo Jardim, a KIB, onde hoje funciona o Tarek Mariola. Mas Belo Jardim também é marcado pelos seus personagens e personalidades que ajudaram a escrever a história do município. Em Belo Jardim, nós temos as famosas marocas, elas que são responsáveis pela criação da Festa da Redenção, também hoje conhecida como Festa das Marocas. A Festa das Marocas, ou Redenção, é desde 2019 considerada pela Lei 13.842 Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Pernambuco. Em Belo Jardim nós temos também Bill e o seu boi, que alegravam as ruas de Belo Jardim durante o período do Carnaval. Temos também o nosso saudoso professor Ulisses Lima, responsável por formar diversos artistas na área da música e transformando assim Belo Jardim na terra dos músicos. Belo Jardim guarda histórias fantásticas relacionadas à música. Um desses episódios ocorreu em 1953, quando as bandas rivais Filarmônica e Cultura disputavam para encerrar uma festa de rua, e como nenhuma delas abria mão de ser a última a se exibir, as duas permaneceram tocando por 15 horas seguidas. Esse impasse só foi resolvido com a intervenção do juiz de direito, do promotor, do prefeito e do delegado da cidade, que promoveram o seguinte acordo: os músicos iam sendo retirados paulatinamente, um de cada lado, até que a música se silenciasse de uma vez. São tantas histórias a ser contadas em tão pouco tempo, mas é no tempo de hoje que o Belo Jardim completa 92 anos. A todos os moradores, parabéns, Belo Jardim.